Olá! Paulo, comentando sobre a morte, ou em um episódio, dá-nos a entender de que ele acreditava que ao morrermos, nós vamos para o céu. Aparentemente, quando lemos o texto de 2 Coríntios 5, os versos de 8 até o 10, dá-nos a entender que ele queria isso, deixar esse corpo e viver com o Senhor. Porque olha só o que ele diz: estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Esse texto dá-nos a entender de que Paulo acreditava que, quando morremos, vamos direto para o céu. Pelo menos quando a gente lê isso, é o que a gente entende. Ora, se nós aqui pregamos e falamos que a morte é um sono profundo até a volta de Jesus, por que Paulo falou assim? Por que essa dúvida começa a aparecer na Bíblia, quando lemos? Pois bem, essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos nos conectando com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo, espalhada pelo nosso país. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. E quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros, porque ele tem que responder baseando-se na palavra de Deus. E é ele que a gente começa cumprimentando. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí porque você sempre está disposto a nos ajudar a tirar as nossas dúvidas através da palavra de Deus. Seja bem-vindo. Obrigado, amigo Tito. Muito bom estarmos aqui novamente para estudarmos a Bíblia. E como de costume, de praxe, vamos mandar, Tito, alguns abraços para algumas pessoas queridas que nos escreveram e que mantêm contato conosco. O primeiro abraço de hoje vai para o Marco e a Leandra, sua esposa. Eles têm um projeto muito bonito chamado Projeto Maranata. Eles são de Itajaí, Santa Catarina. É um projeto maravilhoso que tem ajudado muitas pessoas a se libertarem do vício das drogas. Meus irmãos, que Deus continue guiando a vocês, que Papai do Céu recompense vocês por esse trabalho. E a todos vocês que estão aí no Projeto Maranata, que o Criador continue dando forças para vocês obterem a vitória que vocês precisam, tá bom? Um abraço também. Esse é um abraço a pedido do meu pai, né? O meu pai pediu para mandar um abraço para o Márcio, a Alessandra, o Gustavo e o Iveson e a Silvia. Frequenta a igreja de Pituba, lá em Salvador, na Bahia. Que Deus abençoe a todos vocês e obrigado pelo carinho para com ele. E um abraço também para uma desbravadora. Desbravadora, para os nossos irmãos católicos, como se fosse uma escoteira, não é? Ela é de Taboão da Serra. Vamos ver o nome dela, onde é que está. Não foi mandado. Uma irmã pediu para entregar o abraço para ela, né? Não apareceu o nome dela. Mas um abraço para todos os desbravadores de Taboão da Serra, São Paulo. Que Deus guarde a vocês e obrigado pelo carinho. Muito bem, professor. Antes de começar, já que você disse aí sobre o seu pai, nós temos que mostrar que seu pai está aqui, ó. Veio aqui ver o filhão, vamos ver se ele dá um tchauzinho ali, vamos ver. Aí, seu João veio ver aqui o filhão trabalhando aqui na Novo Tempo, veio aqui junto com a gente ver o programa ao vivo. Mas eu queria dizer o seguinte, professor, relembrar o nosso telespectador. Alguns anos atrás, nós fizemos uma surpresa para o professor Leandro Quadros. Nós fizemos aqui no programa Na Mira da Verdade o batismo do seu João.
Se você for aí no YouTube e ver os programas anteriores, antigos, você vai ver o dia que nós fizemos uma surpresa para o professor Leandro Quadros, quando o pai dele se batizou aqui na Novo Tempo. Fez uma surpresa para o filho, não é, seu João? Obrigado aí pela presença, obrigado por o senhor estar aqui com a gente, desfrutando desses momentos gostosos e juntos aprendemos a palavra de Deus. Muito bem, professor, você já deu seus abraços aí? Nós queremos começar o programa de hoje com um assunto interessante, falando sobre a morte. Nós aqui sempre apresentamos no programa Na Mira da Verdade as verdades bíblicas e mostramos que a morte é um sono profundo, que o ser humano, ao morrer, ele fica como se fosse um sono profundo na terra até a volta do Senhor Jesus. Agora, professor Leandro Quadros, essa pergunta chegou pelo Facebook. Começa o programa de hoje, Luciana Matos, a sua pergunta. E ela diz o seguinte: gostaria de saber sobre a morte, porque em 2 Coríntios 5:8 diz que vamos direto habitar com o Senhor. Por favor, me explique. E professor, esse texto, quando a gente lê, dá-nos a entender isso. Parece que Paulo queria deixar esse corpo e viver com o Senhor. Dizer que não importa estar vivendo aqui, o bom seria viver lá. Como que a gente pode entender esse texto de 2 Coríntios 5, de 8 a 10, professor? Sabe, amigo Tito, dos livros que eu já li, defendendo a teoria da imortalidade natural da alma, não tem um livro que não use esse texto, deixando de lado, obviamente, os livros espíritas, né? Mas estou falando de livros protestantes, evangélicos, católicos. Não vi ainda um livro que não se utilize desse texto, né, para tentar provar a existência da alma ou para tentar provar que é possível a alma sobreviver fora do corpo. Uma pena porque, na verdade, a gente percebe que muitos escritores têm abordado este texto e este assunto também, obviamente, de uma maneira bem descontextualizada. O que acontece? Se você ler 2 Coríntios 5, verso 8, tendo unicamente como arcabouço teórico a concepção grega de salvação, ou melhor, de imortalidade, obviamente que você vai interpretar o texto como Paulo ensinando que ele queria deixar o corpo e ir para o céu. Mas nós não podemos fazer isso, por dois motivos. Primeiro, nós não podemos ler um verso de forma isolada. Temos que analisar o contexto para entendermos o que realmente o apóstolo ou o escritor queria dizer. Segundo, nós não podemos ler a Bíblia com os olhos gregos, diríamos assim, tendo como pressuposto a filosofia grega. A Bíblia foi escrita de uma perspectiva hebraica. O hebreu via a natureza humana como um todo, algo inseparável. Então nós não podemos jamais imaginar que Paulo tivesse a mesma concepção de alma que os gregos tinham. Então esses são algumas coisas importantes, né, para nós considerarmos. Agora vamos ler aqui a partir do verso 1, não é? Para nós entendermos o que Paulo quis dizer com a expressão deixar o corpo e habitar com o Senhor. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5 a partir do versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quando ele fala em casa terrestre, ele está falando do nosso corpo corrupto. E quando ele fala de um edifício, uma casa celestial, é o corpo espiritual, o corpo transformado, glorificado. Você vai ver melhor isso no contexto. E por isso, neste tabernáculo, ou seja, neste corpo corrupto, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, ou seja, o corpo celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, ou seja, em qual corpo? Este corpo corrupto, estamos ausentes do Senhor.
visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo, ou seja, esse corpo corrupto, e habitar com o Senhor. Veja em que contexto Paulo fala em deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo é deixar o que ele chama de casa terrestre, este tabernáculo. Habitar com o Senhor, de acordo com o próprio contexto, é, por exemplo, no verso 4, ser revestido pela vida. É o mortal ser revestido pela vida. É esta casa terrena ser revestida pela casa celestial, que é o corpo espiritual glorificado. Você não vê no pensamento de Paulo, nem de perto, a ideia de que a sua alma sairia do corpo e encontraria o Senhor imediatamente. Você vê Paulo defendendo no contexto que ele desejava assim ser transformado, ter o seu corpo revestido pela imortalidade, para aí sim ele poder contemplar o Senhor e habitar com o Senhor. Veja, o contexto é tão simples se nós analisarmos de forma calma, tranquila, sem aquela perspectiva grega a respeito da natureza humana. E que Paulo não defendia a hipótese de sobreviver fora do corpo, e que Paulo, ao contrário, defendia que a vida na eternidade é no corpo e não fora dele. Vamos ver aqui um texto em Romanos, que não deixa dúvida alguma. Para os escritores gregos, o corpo é a prisão da alma. Para a Bíblia, não. Como disse Oscar Cullmann, teólogo luterano, o corpo não é a prisão da alma, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então veja, o conceito grego e bíblico a respeito do corpo humano e da natureza humana são antagônicos, né? Então, quando que Paulo acreditava que o corpo humano, essa casa terrestre, seria revestida pela casa celestial? Vamos deixar que o próprio Paulo responda, Romanos 8, por exemplo, dos versos 18 ao 23. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Na Bíblia, não existe redenção só da alma. Na Bíblia, não existe recompensa só para a alma. Na Bíblia, só existe redenção e recompensa para todo o ser, incluindo o corpo. Por isso, quando Paulo diz que preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor, ele estava dizendo que preferia, sim, ser glorificado e habitar rapidamente com o Senhor. Não por meio da morte sem uma ressurreição, mas ser revestido de um corpo espiritual para contemplar a Deus. Porque Paulo não ensina redenção sem o corpo. A redenção é de todo o ser. E por isso eu convido a você, meu irmão evangélico, católico, espírita, budista, hinduísta, não importa. Fique com as Escrituras e deixe de lado essas interpretações que têm mais como base pensamento grego do que o pensamento hebraico revelado pelas Escrituras. Ok, professor, muito bem. Você pode participar do programa mandando as suas perguntas para a gente ao vivo aqui na Novo Tempo através do seu SMS, o seu torpedo. Basta você mandar para o número 12 98151 0101. 12
981510101 ou então através das nossas redes sociais, pelo Facebook namiradaverdade.nt, pelo Twitter @namiradaverdade e no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta por SMS, que já chegaram muitas, mais de uma centena de perguntas. Quem mandou foi o Samir e ele diz o seguinte: sou da Presbiteriana Independente, mas comecei a ir à Igreja Adventista no sábado e tive uma dúvida. Em Marcos 13:30, quando Jesus disse que todas as coisas ali faladas iriam acontecer e que aquela geração iria ver, que esse programa continue a ensinar a palavra de Deus. Muito bem, professor. Ali no texto de Marcos 13:13, dá a entender de que Jesus, ao falar da sua vinda, de que aquela geração iria ver, e isso não aconteceu. Por que Jesus disse isso, meu amigo? É o seguinte, vamos ajudar. Obrigado, nosso querido irmão presbiteriano, por sua pergunta. Você tem que analisar, Marcos 13 tem a mesma explicação para Marcos 13 e Mateus capítulo 24. Quando você lê os dois capítulos, você percebe o seguinte: Cristo mistura dois tipos de sinais sobre o fim do mundo. Um grupo de sinais que se referiam à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, destruição efetuada pelo Império Romano. Isto era para o judeu, obviamente, o fim do mundo. E ele também apresenta sinais referentes à sua segunda vinda. Então, quando ele fala em Marcos 13:30 que não passaria esta geração sem que tudo isso acontecesse, ele está se referindo, quando você vê aqui o contexto, juntamente com Mateus 24, fica mais claro ainda, ele se refere a estes sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém. Então ele está dizendo o seguinte, que muitos dos que estavam ouvindo o discurso dele estariam vivos e passariam pelo momento de grande tribulação que ocorreu com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então veja, dois tipos de sinais, e uns sinais referentes à destruição de Jerusalém e outros à sua segunda vinda. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi André Prado. E a pergunta dele é o seguinte. Ele até começa a afirmar. Olha só o que ele diz, professor. Essa afirmação de que todo mundo é filho de Deus, que os apresentadores do programa falam, não é uma afirmação verdadeira. Digo isso porque a Bíblia diz que apenas os que recebem a Cristo pela fé, Gálatas 3:26, são guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8:14, e que foram capacitados pelo próprio Cristo. Ou seja, e os que forem capacitados pelo próprio Cristo podem ser considerados filhos de Deus. João 1:12. Essa conversa de que todo mundo é filho de Deus, independente de religião e crença, é mentira. Parem de falar esse tipo de absurdo. Todos são criaturas de Deus, Atos 17:26. Mas filho, somente os servos de Cristo pode ser. A pergunta é a seguinte, professor. Apenas cristãos podem ser chamados de irmãos? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Realmente, esses textos que estão sendo citados aqui, está dizendo que nós não podemos chamar qualquer ser humano de irmão? Apenas aqueles que aceitaram Jesus como seu salvador pessoal? Obviamente, há um exagero por parte deste irmão, não é? Por dois motivos. Primeiro, ele está parcialmente certo e parcialmente errado. Por que parcialmente certo? No sentido de fé, realmente, quando nos referimos à fé cristã, obviamente, somente quem crê em Jesus Cristo, ele é adotado na família de Deus como filho de Deus, para obter a salvação. Agora, não tem nada na Bíblia que me impeça de chamar uma outra pessoa de irmã se eu sou criatura, assim como ela, feitos pelo mesmo Deus, né? Então não há base para argumentar. Na verdade, eu vejo essa argumentação dele mais uma coisa preconceituosa, né? Nós somos filhos de Deus por adoção, por meio do sacrifício de Cristo. Mas nós podemos também dizer que somos filhos de Deus por meio da criação.
Então, este programa aqui, graças a Deus, que não tem nenhuma atitude preconceituosa, discordamos sim de ideias erradas, ideias teológicas, ensinamos verdades bíblicas nas quais acreditamos, né? Mas neste programa, enquanto Deus permitir que aqui estejamos, todas as pessoas de todas as religiões serão tratadas como irmãos. Até mesmo ateu, nós chamamos de irmão porque mesmo que ele não crê em Deus, nós cremos que ele foi criado por Deus mesmo assim. Então, quem não gostar do programa, deixa de assistir, não é? Cada um é livre. Agora aqui, nós iremos tratar todos de maneira igual. Ok, professor. A Bíblia te dá uma base para isso? Com certeza. Não é? Filho de Deus não é simplesmente quem aceitou a Cristo. No sentido espiritual, sim. Agora, no sentido de criação, qualquer pessoa pode ser chamada de filho de Deus. Um absurdo dizer que não, né? É a mesma coisa que eu dizer o seguinte: quem aceitou a Cristo é filho de Deus, quem não aceitou é filho do diabo. Não é bem assim que a coisa funciona. Tem gente mais cristã no ateísmo do que no próprio cristianismo. Muito bem, professor. Próxima pergunta. Você pode mandar suas perguntas através do nosso Twitter. Nosso Twitter, o endereço é @naMiraDaVerdade. Quem mandou essa pergunta foi o... Deixa eu ver aqui. Ele também é considerado professor. O codinome dele é apenas professor e a pergunta dele é a seguinte. 1 Samuel 16, 23 diz que Deus envia um espírito maligno. Deus não é só amor? Assim pergunta ele. Que texto é esse onde Deus envia um espírito maligno? Deus também há domínio sobre o mal e Ele mesmo é que manda o mal? Vamos ler 1 Samuel 16, 23, porém contextualizando. Vamos ler juntos os versos 14 e 15. No verso 23 realmente diz, não é? E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Se nós lermos este texto isolado, junto com o verso 14, nós vamos interpretar que realmente Deus mandou um demônio atormentar Saul, mas não é assim. Olha o verso 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Veja, a Bíblia está registrando a opinião dos servos de Saul. Os hebreus não tinham ainda na mente uma separação clara entre o que Deus fazia e o que Deus não fazia. Para eles, já que Deus era soberano, Deus era o responsável por tudo. Então você vê que até nesse aspecto a revelação na Bíblia foi progressiva para eles. Agora veja que interessante, nesse contexto, a Bíblia não registra a opinião de Deus sobre o assunto, registra a opinião dos servos de Saul. Como eles pensavam que Deus havia enviado o espírito maligno, então a Bíblia, obviamente, apresenta a opinião deles. Agora, que Deus não pode ser tentado pelo mal, e ao mal ele a ninguém tenta ao ponto de enviar um demônio para atormentar a pessoa, atrapalhar a vida dela, nós lemos em Tiago capítulo 1, verso 13. Né? E aqui o conceito já está mais amplo, a revelação já está mais ampla para nós, não é? Tiago capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Vamos juntar os dois versos, né? Saul, ao ser tentado pelo diabo, não pode dizer sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, mesclando os dois textos, percebemos, era a opinião dos servos de Saul. Deus, na verdade, não tenta ninguém, não leva ninguém ao mal. Quem leva ao mal é o diabo. Agora, a Bíblia registra a opinião dos servos de Saul. E por isso, leia o verso 15 juntamente, e aí você vai ter este conceito mais claro na sua mente. Ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta. Essa aqui chegou pelo nosso SMS. Quem mandou, deixa eu ver aqui se tem o nome.
Olha que ele mandou um monte de pergunta aqui. Cadê a pergunta que tinha chegado aqui dele? Deixa eu ver. Ok. Não tem o nome dele aqui. A pergunta é a seguinte. A Bíblia fala do anjo Rafael no livro de Tobias. Quem é esse anjo e por que ele não é mencionado nos outros livros da Bíblia, nos livros dos profetas? Que anjo Rafael é esse apresentado no livro de Tobias, na Bíblia? Esse livro, onde está, professor? Na verdade, precisamos ter cuidado com o assunto, querido telespectador e ouvinte. Os livros considerados apócrifos ou deuterocanônicos, né? Eles não são inspirados por Deus. Então, esses livros foram agregados na Bíblia por volta de 1546, no Concílio de Trento. Foram agregados, né, pelo catolicismo romano, porque esses livros contêm textos que apoiam algumas doutrinas católicas e que, obviamente, não possuem embasamento bíblico. Então, mesmo que Tobias mencione um anjo com o nome Rafael, nós não devemos acreditar nisso, porque não possui respaldo naqueles livros que são realmente inspirados. E mais um detalhe interessante, o anjo Rafael é apresentado no livro de Tobias como mentindo. Agora veja bem como que um anjo de Deus iria mentir. Então, nós não podemos realmente aceitar este livro e outros como inspirados. São fontes importantes para sabermos como eram aspectos culturais da época, alguns dados históricos. Agora, como norma de doutrina, devemos rejeitá-los realmente. Ok, professor, muito bem. Você disse que esse anjo estava mentindo, mas logo depois do intervalo, eu vou colocar um personagem bíblico de uma pergunta que chegou aqui, que aparentemente mentiu. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 9 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade. Como eu disse no bloco anterior, o professor Leandro Quadros disse que o livro de Tobias, por ser um livro apócrifo, quando se fala do tal anjo Rafael, diz que ele não é dito em outros livros porque esse anjo mentiu. Agora, a pergunta capciosa que está para o meu nobre professor é a seguinte: professor Leandro Quadros, a Camila Prado das Neves pelo Facebook perguntou: quando Raabe disse que não sabia onde estavam os espias, ela mentiu? Tenho dificuldade de entender essa passagem, pois a mim não parece que ela fez algo errado. Agora, gostaria de um esclarecimento. A questão da Raabe ali, quando Deus disse para que aqueles homens fossem ali e ela iria trazê-los para dentro de casa e as pessoas foram procurar. E ela disse que não sabia onde eles estavam. E estavam ali na casa dela. Você disse aí que o anjo Rafael mentiu, por isso que ele não foi valorizado na Bíblia. Como é que fica Raabe, meu amigo? Veja, uma coisa é um anjo de Deus mentir, outra coisa é um ser humano que já é pecador. Então ela mentiu? Realmente, aqui... Ué, mas ela não foi inspirada por Deus? Porque Deus disse que ia ter uma mulher lá que ia receber esses homens. Como é que fica? Não, ela não foi inspirada. Então, o que diz aqui? Vamos ler aqui Josué 2, verso 4. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens. E disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Então, o que acontece? 12 espias foram espiar Jericó para saber como tomar aquela cidade, que era muito ímpia. Então, era um juízo de Deus que estava chegando sobre aquela cidade. E Raabe, obviamente, não falou toda a verdade para os homens de Jericó, falou em parte, e em parte mentiu. Agora, Deus entende as limitações das pessoas. Imagine se Deus tratasse o ser humano a ferro e fogo, nenhum de nós se salvaria. Outro detalhe importante no texto, Deus não abençoou Raabe por causa da mentira em si. Deus abençoou porque Raabe, apesar de ter mentido e ser uma pecadora, ela teve fé em Deus. Aqui é que está o detalhe.
Então, olha, por exemplo, os versos 9 a 11, que eu até destaquei aqui, ó. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, que ela havia escondido eles, né? E lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha a fé dela em Deus. E que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Olha aqui, ó. Ela tinha fé, sabia do que Deus havia feito no Egito. Diante de vós, quando saísses do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Por isso que no capítulo 6, verso 17, depois que a cidade é tomada, é dito, ó, porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Veja, Deus recompensou ela pela fé e obediência. Ela teve fé em Deus e seguiu a orientação dos espias em pendurar um tecido vermelho para que aquela casa não fosse invadida e destruída. Então Deus, ele entende as limitações do pecador, Deus ama, Deus perdoa, Deus é misericordioso. Ok, professor, olha só, o programa hoje tá cheio de mentiras aqui, viu? Porque a pergunta que chegou aqui pra gente, professor, olha só. Olha a pergunta. Olá, amigos, agora vocês estão na mira da verdade. Ó, aqui, é você, professor, eu não. A pergunta é o seguinte, em 2 Crônicas 18, 19 a 22, fala que Deus mandou um espírito mentiroso para enganar os profetas de Acabe. Que espírito era esse, professor? E Deus realmente teve esse diálogo com esse espírito? Meu nome é Antônio, sou de Vespasiano, Minas Gerais. Sua pergunta está na mira, meu amigo. E olha só o que diz o texto bíblico. 2 Crônicas 18, 19 em diante diz o seguinte. Ele perguntou, quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse, eu enganarei Acabe? O Senhor perguntou, como? E o espírito respondeu, eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou, vá e engane Acabe, você conseguirá. Professor Leandro Quadros, como é que você sai dessa agora, meu amigo? Olha, amigo, ainda bem que tem o contexto bíblico para ajudar. Oh, quero ver. Olha que interessante. Primeiro, o verso 18 do capítulo 18 nos mostra que o profeta Micaías teve uma visão profética. Diz aqui, ó, Micaías prosseguiu. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu ele, sairei e seria espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas e o Senhor falou o que é mal contra ti. Por que nesta visão Deus aparece autorizando um espírito a levar mentiras a este rei aqui? Olha
o que acontece nos versos anteriores do capítulo 18. Vamos ver aqui a partir do verso 4. Ó. Aqui que está o contexto, e o contexto é que vai nos ajudar a entendermos esse texto aparentemente difícil, né? Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros até de todo o consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então veja o contexto. 400 falsos profetas disseram para Josafá e para o outro rei, Acabe, que eles poderiam sair à batalha e seriam vencedores. Os 400 não consultaram a Deus. O que Deus fez para mostrar o descontentamento e que ele não ia abençoar aquela guerra deles? Deus deu uma visão para Micaías, onde Deus autoriza nessa visão o espírito imundo a enganar os falsos profetas, já que eles queriam ser enganados. Então, por isso que é importante, amigo telespectador e ouvinte, nos adentrarmos dentro do contexto bíblico e aí perceberemos que a Bíblia não está em contradição ou apoiando a mentira. Deus está mostrando que, já que Acabe queria ser enganado, Deus iria deixar que ele fosse enganado, porque ele preferiu acreditar nos 400 falsos profetas, ao invés de acreditar no profeta verdadeiro, que era Micaías. Ok, professor, muito bem. A próxima pergunta, antes da pergunta, eu quero mandar um abraço especial para Alta Floresta, lá no Mato Grosso, o pessoal que nos assiste através das parabólicas, estão ligadinhos com a gente aí. Um abraço carinhoso a todos de Alta Floresta, em especial ao Ismael, a Dilcilene e a Evelyn, que estão ligados com a gente. Obrigado aí, ligaram para a gente aqui. Não perdem um programa Na Mira da Verdade. Um abraço a vocês. A próxima pergunta pelo Facebook, quem mandou foi o Fernando de Freitas Camilo. E ele diz: prezado Tito e professor Leandro, sou aqui de Belo Horizonte, eu e a minha esposa Vânia somos fãs incondicionais do programa e estou com a seguinte dúvida. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem participando aqui do programa. E ele diz o seguinte: em Gálatas 3, de 1 a 10, Paulo adverte aos Gálatas, chamando-os de insensatos e menciona: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Por favor, me ajudem a esclarecer o que Paulo está querendo dizer. Um grande abraço a vocês que mudaram nossas vidas, fazendo-nos estudar a palavra constantemente. Vocês são uma bênção na nossa família. Que Deus abençoe você, continue estudando a palavra de Deus. E aí, professor, a questão da lei, a maldição da lei, como é que é isso aí? Muito obrigado, essa querida família, por repartir conosco, viu? A alegria, o contentamento de vocês pelo estudo da Bíblia. Que Deus, meus irmãos, abençoe a vocês e dê muitas alegrias a vocês pelo conhecimento bíblico, que realmente é maravilhoso, é libertador, é transformador. Né?
Vamos então a Gálatas 3. Realmente, Paulo está aqui em Gálatas condenando um sistema religioso que fazia da lei, das obras, um meio de salvação. Paulo ficou tão chateado com esse sistema de salvação pelas obras que no início do verso 1, ele chega a chamar os Gálatas de insensatos, ou seja, de pessoas sem juízo. Eles faziam da lei um meio de salvação. Eles faziam das obras um meio de alcançar o favor de Deus. E aí Paulo escreve esta carta aos Gálatas exatamente para mostrar o contrário. As nossas obras não nos tornam aceitáveis diante de Deus. Unicamente pela fé em Cristo, pela graça provida por Deus, pela justiça transferida de Jesus Cristo para o pecador, é que o pecador pode ser aceito por Deus. O detalhe é que boa parte dos cristãos entende errado este assunto. Muitos cristãos pensam o seguinte: bom, já que eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo e que as minhas obras não têm nada a ver com a minha justificação, então a lei de Deus não tem importância. Na verdade, esses cristãos esquecem que além da justificação, existe uma outra etapa da nossa vida, sem a qual não veremos o Senhor, de acordo com Hebreus 12:14. É a santificação. No processo de santificação, Deus vai implantando o caráter dele na nossa vida, por meio da atuação interna do Espírito Santo. E na própria carta de Gálatas conseguimos ver isso. Enquanto que nos 4 primeiros capítulos, não é? Paulo defende a justificação pela fé. Em Gálatas 5 e em Gálatas 6, ele mostra como que deve de ser a vida ética do cristão. E aqui entram as obras. Veja, as obras, elas não antecedem a justificação. Elas vêm depois. Olha que interessante isso. Paulo defende a justificação nos 4 primeiros capítulos. Depois ele mostra que o crente justificado, né? Olha o que diz aqui, por exemplo, em Gálatas 5:13, ó. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. E aí no verso 18, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E aí, no capítulo 6, ele continua dando orientações para o aspecto ético da vida do cristão. Então veja, nós não somos justificados pelas nossas obras. É unicamente pela fé em Cristo. Agora, o crente justificado tem uma vida ética, tem uma vida moral. E diariamente o Espírito Santo vai implantando a ética de vida na vida do crente. E por isso nós não vemos contradição entre fé e obras, se as obras estiverem no seu devido lugar. Se as obras não forem meio de salvação, mas o resultado de um coração que seja transformado pelo Espírito, as obras estão no seu lugar correto. Tá bom? Então, obrigado por sua pergunta, foi muito importante. Que Deus continue abençoando você nesse estudo espetacular das cartas de Paulo. Muito bem, professor. A próxima pergunta, essa chegou pelo nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Falando em blog, eu já queria aproveitar e mostrar para você a revista que nós oferecemos aqui no nosso programa gratuitamente. O que é uma revista? Na verdade, não é uma simples revista. Isso aqui é um curso bíblico. Se você quer aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, esse aqui é um curso bíblico, Verdades para o Tempo do Fim. São 16 lições que estão nesta revista aqui, cada uma com um pequeno questionário para você aprender mais sobre a palavra de Deus, especialmente nos dias em que vivemos, o tempo do fim. E para você ter essa revista na sua casa, basta você acessar o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver a imagem dessa revista, você clica na imagem da revista para você ser direcionado para um campo onde você vai colocar os seus dados postais, tá bom?
Peça hoje mesmo, peça agora mesmo. Vai lá na internet, novotempo.com/Na Mira da Verdade e peça sua revista. E lá você também pode fazer a sua pergunta para participar do programa. Como o Antônio Marcos, que fez a pergunta, ele é de Embu das Artes, São Paulo, e ele pergunta o seguinte: Tito, se a igreja não será arrebatada, quem são os santos que acompanham o Senhor Jesus em Zacarias 14, de 1 a 5? Deus abençoe a todos vocês. Professor, esse texto de Zacarias aí, 14, está falando sobre a volta de Jesus e os santos que vão acompanhar Jesus. Se a igreja não é arrebatada, como nós pregamos aqui, dizemos que o arrebatamento da igreja será por ocasião da vinda de Jesus. Como é que fica esse texto aí então, professor? Zacarias. Vamos ajudar o nosso querido irmão. Muito obrigado por sua pergunta. Realmente, irmão, a Bíblia não ensina o arrebatamento secreto da igreja, né? Como nós lemos ali, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ali é dito que o arrebatamento da igreja ocorre num contexto ao som de trombetas, num contexto em que os mortos são ressuscitados e os vivos transformados. Então, a volta de Cristo ocorre num contexto audível e bastante visível. Agora, como interpretamos, então, Zacarias 14? Nós aplicamos Zacarias 14 a depois do milênio. De que forma? Depois que todos os salvos forem para o céu, a Bíblia ensina em Apocalipse 20 que os salvos permanecerão no céu por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, a cidade santa descerá do céu com o Senhor e os salvos, de acordo com Apocalipse 21 e 22. E aí nós cremos que Zacarias 14 pode ser aplicado a este momento. Agora, ao arrebatamento secreto da igreja, realmente Zacarias 14 não pode ser aplicado, porque, como eu mencionei, Tessalonicenses 4, 16 e 17 ensinam que o arrebatamento é num contexto muito audível e também visível. Então, só para a gente entender aqui, os nossos telespectadores entender, a ordem dos fatos é a seguinte: vai haver então a volta de Jesus, na volta de Jesus vai haver o arrebatamento dos salvos. Que não é secreto. Oi? Que não é secreto, né? Que não é secreto, todo olho verá e vai haver aquele arrebatamento, irão subir junto com os mortos que foram ressuscitados. Isso. Aí, esses todos, ou seja, o povo de Deus que foi salvo, vai para o céu e no céu vivem por 1000 anos. Isso. E esses 1000 anos são literais. Literais, gente. Depois desses 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu, se estabelece aqui na Terra e então a vida eterna vai ser aqui no planeta Terra. Exatamente isso. E depois que a Terra Santa descer aqui, aí que vai haver então o aniquilamento do mal. Ou seja, Satanás vai ser destruído depois que a Cidade Santa estiver aqui na Terra. É isso, professor? A Cidade Santa estiver descendo, né? Quando ela descer, Satanás vai tentar rodeá-la, diz Apocalipse 20, 8 a 10, e aí Deus o destruirá para sempre. Ok, é importante a gente falar isso para saber a ordem, porque senão a gente começa a falar aqui e as pessoas que nunca ouviu falar sobre isso, falam, mas o que esses homens estão dizendo aí? Nunca ouvi falar disso, né? Pois a Bíblia dá passo a passo de tudo que vai acontecer. Por isso que é importante você estudar a palavra de Deus. E o nosso programa tem como esse objetivo, incentivar você a estudar a palavra de Deus para juntos sabermos mais desse livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Muito bem, a próxima pergunta chegou pelo nosso SMS e quem mandou aqui a pergunta é o Sávio de Maringá e ele diz o seguinte: a Bíblia nos diz que teremos um novo corpo para usufruirmos do paraíso após a segunda vinda de Cristo. Então, entendo que continuaremos a viver em um mundo físico. Estou certo? E quanto ao inferno e os não salvos, também serão ressuscitados para sofrerem o tormento eterno em um novo corpo? Me esclareça isso. E outra coisa, quanto ao inferno, será espiritual ou material? E aí, professor? Pergunta importante desse nosso querido irmão. E com implicações importantes também, vou dizer o porquê, ó. Vou ler aqui, 1 Coríntios. Vamos ler aqui o capítulo 14,
1 Coríntios 14. Na verdade é o 15, Tito. Vamos ler aqui a partir do versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. A Bíblia, querido irmão, realmente ensina que na ressurreição do corpo, os salvos em Cristo terão um corpo glorificado, chamado de corpo espiritual. E de acordo com os versos 51 a 55 do mesmo capítulo, isto ocorrerá para que este corpo corruptível e mortal se revista da incorruptibilidade e da imortalidade. Isso nos mostra que não existe existência fora do corpo. Esse é um assunto importante. A sua pergunta sobre o inferno foi muito importante. Por quê? Se a Bíblia menciona que a existência é só no corpo, isso nos mostra que a teoria de que as pessoas ímpias que serão atormentadas no inferno sem o corpo é uma teoria falsa. Por quê? Não há salvação fora do corpo e também não há punição fora do corpo. É estranho para as Escrituras, né, uma punição fora do corpo. Isso nos mostra que realmente, após o milênio, quando aquele que não aceitar o plano de salvação for para o lago de fogo, é o corpo dele que irá. Por exemplo, se você ler ali Isaías 66, que é um texto até usado a favor do tormento eterno, você vê que na verdade o texto prova o contrário. Isaías 66 mostra que o que será castigado no lago de fogo não será a alma, será o corpo do indivíduo, será a pessoa como um todo. Material. Material. Então vamos ver aqui Isaías 66, 24, ó. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles são um horror para toda a carne. Cristo pegou esse texto lá em Marcos 9, 44 a 49 e aplicou ao lago de fogo que vai castigar e destruir os ímpios no final do milênio. E curioso que esse texto que Cristo pegou fala em cadáveres, não fala em almas. Então, realmente, querido irmão, tanto a salvação do justo quanto a condenação do ímpio se darão de forma literal, material. E por isso, a doutrina da imortalidade natural da alma é uma doutrina falsa e por isso é que vários teólogos protestantes, incluindo católicos, têm abandonado esta teoria na atualidade. Ok, professor. Muito bem, muito boa pergunta. Infelizmente, o nosso tempo acabou, nós temos que ir embora. Mas, olha, não desanima não, continue mandando sua pergunta. Se ela não chegou a ir para a mira, não desanime. A qualquer momento, ela vai estar na mira, tá bom? Professor Leandro Quadros, obrigado mais uma vez aí pelas respostas. E a gente se encontra quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço, Tito. Um abraço também para o meu irmão Sandro Quadros, a Isabela Quadros, minha cunhada, minha sobrinha Sofia e Isadora. Meu pai mandou um abraço para vocês. Que Deus abençoe a todos e nunca se esqueça, amigo telespectador e ouvinte, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui no Beco, você já sabe, sempre os seus questionamentos, sempre as suas dúvidas vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.